Teve uma paralisão total. Ela ficou olhando para nada, sem sentir nada. Ela teve uma queda uns dias atrás, aí sentiu muita dor. E naquele momento ela não sentia nada, absolutamente nada. Nem a dor, que era tão forte nela, ela sentia. E meu irmão se assustou, chamou a SAMU, levaram ela para a policlínica. E ali na policlínica já nos desenganaram. Disseram que os sintomas eram uma AVC hemorrágica, ela não respondia nada. A pressão estava 23/18. E iam mandar ela para o pronto-socorro para fazer alguns exames, mas para já saber, né, o que teria acontecido com ela para não entrar no óbito, no estado de óbito. Nós nos preparássemos que não teria volta. Mas a gente tem fé. A gente acredita em Cristo, a gente acredita no Dr. Bezerra de Menezes, nos agarramos a Ele, temos um grupo de orações na casa, alguns de vocês já estão lá. Quem não tiver é só deixar o número ali que a gente adiciona. E nesse grupo de orações, coloquei lá os pedidos de orações. São Paulo pediu uma oração em horário extraordinário, provavelmente às 12 horas. E tenho certeza que muitas mãozinhas se uniram naquele momento em oração. Chegando no pronto-socorro, os médicos de lá confirmaram o que o médico daqui da policlínica e a médica da SAMU, que veio uma SAMU no UTI, se tem que ter médico, não é para médico, havia dito. E desespero, mesmo a gente, né, estamos estudando a doutrina, a gente saber que a verdadeira vida não é aqui, mas chega nesse momento um sentimento egoísta da gente que fala mais alto, não é? E a gente se abateu, né, toda a família, eu tenho 10 irmãos, somos 11 no total, fora os sobrinhos, né, e filhos, enfim, é uma multidão e todo mundo em pânico, desesperado, com o mesmo pensamento, além do nosso grupo. E as horas se passaram e ela não reagia, não tinha nenhum, nada, apenas os médicos diziam que ela continuava na mesma. Continuava na mesma. Aí quando foi meia-noite, fizeram uma tomografia nela, para ver o derrame cerebral, a AVC, hemorrágico. E não tinha AVC nenhum. Foi um exame de sangue para ver uma infecção generalizada. Não tinha infecção generalizada. Aí a médica de plantão, se não chegou para nós, disse: olha, não tem, a gente não sabe o que é, mas assim, ó, vamos fazer vou fazer. Não, ela fez outro pedido de exame, antes de chegar em nós. Fez outro pedido de exame. E nesse exame constatou que ela estava com o sódio quase zero. E daí nos chegou e nos disse: olha, se for confirmado, vamos fazer mais uns exames para ver se não houve uma isquemia, né, que é sem sangramento. Caso não haja isquemia e seja realmente o sódio, né, você tiver a sorte de trazer ela a tempo, porque mais algumas horas ela cairia, realmente ela iria ao e se for só o sódio, ela vai ficar sem sequelas. E resumindo, ela já está falando. Está lenta, né? Está devagar, mas já está falando. Já reconhece. Tem uns sobrinhos que são gêmeos, e se a gente olhar para eles, eu não identifico. Acho que até a mãe deles tem dificuldade. E hoje um deles entrou comigo lá no hospital para visitar ela, e ela disse o nome dele. Surpreende! Eu olhei para ele, tem certeza? Ela reconheceu. Então, a fé é importante, gente.
fé move montanhas. Talvez se não fosse a nossa fé, se não fosse as nossas orações, a médica não teria pensado em fazer o exame para ver o sal no sangue. Né? Talvez ela não tivesse tido aquele tempo de ver aquilo ali. Mas eu tenho certeza absoluta, por todos os chamados, por todas as orações que o doutor Bezerra estava lá junto e conduzindo, tudo que os médicos fizeram. E hoje ela já está bem, graças a Deus. Gratidão ao doutor Bezerra, a toda a espiritualidade, a Cristo e a todas as orações de vocês. Mas agora, esse mesmo assunto entra nesse que eu vou falar daqui para frente. O que causou nela a redução drástica do sal no sangue, do sódio no sangue? Ela é hipertensa, né? Então precisa tomar medicamento para reduzir o nível de sal no sangue. Ela estava sentindo dores porque ela havia caído uns dias antes e machucado o quadril e estava tomando analgésico que reduz o sódio no sangue. E em função de ela estar inquieta, porque ela sempre foi ativa, né? Tem alguns aqui que conhecem ela, o seu Paulo, o Jura, sabe como ela é. Ela sempre foi ativa, então ela estava inquieta porque ela não podia sair, antidepressivo, calmante para ela se notar. A união desses medicamentos para uma pessoa de idade já, 83 anos, pesando 40 quilos, é como se estivesse dando para uma criança. E baixou drasticamente o sal no sangue. Então, quem é que toma geralmente antidepressivo, agora vindo para o meu tema do Setembro Amarelo? Pessoas que estão com problemas de depressão, pessoas que estão desacreditadas por elas mesmas, e às vezes tem na própria família as pessoas que tornam elas desacreditadas e que chegam aonde? Ao suicídio. Então, o Setembro Amarelo, vou contar um pouquinho da história dele, foi, no Brasil, ele foi implantado em 2016. Porque foi contabilizado 6,1 suicídio a cada 100 mil habitantes. Ou seja, a cada 45 minutos, alguém tira a sua própria vida no Brasil. É alarmante, é muito alarmante. E geralmente são pessoas entre 15 e 29 anos. Tem pessoas mais idades que praticam esse ato, mas a grande maioria é nessa faixa etária. E para resolver essa situação, para tentar amenizar essa coisa tão dolorida, tão triste, desculpa. Então começaram programas na televisão, nos postos de saúde, na Ministério da Saúde, fazendo essas campanhas de prevenção para alertar a população do Setembro Amarelo. Essa cor amarela, ela não foi de graça, ela não é à toa. Ela tem uma história muito triste, comovente por trás. Nos Estados Unidos, um rapaz de 17 anos, em 8 de setembro de 1994, às 23 horas e 52 minutos, cometeu suicídio. O nome dele era Mike. Ele era um jovem, ele morava no Colorado, nos Estados Unidos. Ele era conhecido pelo Mustang Mike. Ele havia comprado um Mustang, um carro antigo. Ele era apaixonado por esse carro. E ele não sossegou enquanto ele não restaurou totalmente o carro. Totalmente.
depois de o carro todo recuperado, ele pintou o carro de amarelo. E ele era apaixonado por essa cor. E pelo carro. Então, ele chegou a desfilar no carro, ele chegou a desfrutar do carro. Mas um dia, o pai e a mãe chegaram em casa, encontraram ele no dia 8 de setembro de 1944, 23h52, ele dentro do carro, se deu um tiro, cometeu suicídio. Deixou aos pais uma carta: pai e mãe, não se culpem, eu amo vocês, com amor, mãe. 11h45. Os pais, então, resolveram, entenderam que precisavam fazer alguma coisa. Então fizeram vários papeizinhos, cartõezinhos, e neles grampearam uma fita amarela. Esses cartões, para homenagear o filho, né, pela cor que ele gostava, pelo carro dele. E então eles grampearam uma fita amarela. E dizia apenas uma coisa simples nesses papéis: se você precisar, peça ajuda. Então, quando a gente precisar, a gente precisa pedir ajuda. Não vimos aqui para... Ninguém veio aqui para cometer suicídio. Ninguém tem o suicídio como parte da evolução. E ao final da cerimônia que eles haviam organizado, milhares daqueles papeizinhos com a fita haviam sido distribuídos. E nos últimos 25 anos, já foram entregues mais de 20 milhões de cartões. Eles criaram uma instituição após isso, né, com a ajuda de outras pessoas, e sempre fazem isso, todos os anos fazem isso, e isso se propagou pelo mundo. Não ficou apenas no Colorado, nos Estados Unidos. Ela se propagou pelo mundo. E a história de Mike, interrompida, infelizmente, pelo suicídio, triste, principalmente porque foi vivenciada sozinha. Mas não demonstrava sua tristeza, ele não conversava sobre todos os seus problemas. E assim sua família nem sequer percebeu que ele era uma pessoa que precisava de ajuda. Ele era gentil, habilidoso, feliz, sempre sorrindo. Mas um tempo atrás, eu já falei aqui, no meu programa a falar, que às vezes a gente ri e faz os outros rir para não preocupar os outros. Eu já passei por isso. Não tinha vontade de chorar, mas eu contava piadas e ria para disfarçar a minha vontade de chorar. Então isso também é perigoso. E é justamente por isso que muitas vezes a dor dos outros por um suicídio é diferente. Porque além da saudade, do sentimento de perda, ainda há os sentimentos de dúvida, de culpa, de raiva, acentuados por perguntas que não terão respostas. Perguntas tipo: por que ele não me contou? Ele ou ela? Como que eu não percebi? Se eu tivesse chegado 5 minutinhos antes, se eu não tivesse saído, se eu tivesse falado de outra forma, menos agressiva com ele ou com ela, ou então se eu não tivesse falado. Então essas duas últimas aqui, o que elas significam quando se fala isso? É que às vezes a gente ofende, sem querer ofender. E quando uma pessoa está fragilizada,
chegava para ela e disse assim, isso aí não é nada. Você já está aprendendo mesmo, porque para ela é muito. É muito. Para quem está nessa situação, é muito forte. A Manu tem um trabalho espetacular que ela faz com as meninas de uma tribo e de uma unidade terapêutica. E alguns irmãos da casa aqui também participaram com ela nesse final de semana. E são pessoas assim, gente. São pessoas que estão fragilizadas, que estão precisando de ajuda. E algumas procuram. Algumas procuram ajuda. Ou justificável. Mas a gente consegue perceber. Porque se a gente conhece a pessoa que nós amamos, que está dentro da nossa família, do nosso lar, nosso filho, nosso irmão, nosso tio, a gente conviveu vários anos com essas pessoas. Então a gente sabe como as pessoas são. E a gente consegue perceber se a gente realmente voltar, prestar atenção, a gente consegue notar que existe uma diferença. Que existe uma mudança de comportamento. E quando existe essa mudança de comportamento, por mínimo que seja, a gente tem que procurar ser mais amável com essa pessoa. Tem que procurar ser mais caridoso com ela. Porque dificilmente as pessoas se abrem de cara, de primeira, o que tu está sentindo? Não, nada, tudo bem. Essa sempre vai ser a resposta. E aí a gente diz assim, não, se eu perguntei para ele se está tudo bem, o que eu vou fazer? Se ele está dizendo que está bem ou ela está dizendo que está bem. Não posso fazer nada. Mas assim, a pessoa sempre vai dizer que está bem. Porque aquela pessoa que reclama que está mal, ela não está mal. Ela só gosta de reclamar. A pessoa que realmente precisa de ajuda, ela sempre vai dizer que está tudo bem. Porque às vezes a pessoa está se sentindo mal, está se sentindo fragilizada, tem vergonha disso. Ela tem vergonha de ser diferente, de estar diferente. Ela tem vergonha de estar se sentindo abatida, abalada, doente, para baixo. Então a gente precisa observar. A gente precisa notar alguma coisa que a gente possa fazer. E a melhor maneira de a gente ajudar é trazendo, buscando, acolhendo, abraçando, fazendo com que a pessoa confie na gente, fazendo com que ela sinta que ela pode desabafar e não vai ser criticada. Porque o maior medo das pessoas é a crítica. É a crítica. A crítica é o pior veneno que tem para uma pessoa quando ela está numa situação dessas, é ser criticada. Ter o dedo apontado para ela. Ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser abraçada. Ela precisa se sentir segura e confiante que ela pode falar o que ela está sentindo e vai receber apoio, vai receber ajuda, vai ser pega pela mão e levar ela numa casa espírita, numa igreja, qualquer lugar que ela possa ter contato com Deus, que ela possa abrir seu coração, possa receber luz, receber bênção, receber energia para tirar os pensamentos ruins da cabeça. Então, voltando aos pais do White, eles nem imaginavam o tamanho que seria essa obra deles, o tamanho que seria esse trabalho que eles haviam começado, tão singelo, no povoado onde eles moravam, para as pessoas dali. Pais e mães que receberam cartas psicografadas de Chico Xavier, eles eram convidados a amar filhos alheios, porque os benefícios dessa caridade alcançaria aos filhos no plano espiritual.
pais ajudando todos a refazer seus caminhos e construir uma união mais feliz. Vejam só o que significa isso. Familiares, pais de suicidas, amar filhos alheios para ajudar os seus filhos no caminho espiritual. Porque é muito triste o que acontece com alguém se suicida. É muito triste. É uma outra parte bem, muito forte, até para a gente falar em uma palestra. É muito triste. O sofrimento é muito maior. Se pensa que vai se libertar do sofrimento porque vai morrer, gente, é muito pior do que está sofrendo. Então, atitudes de pais de suicidas, amando filhos alheios, ajudam seus filhos suicidas no mundo espiritual. Então, se você sofre com o suicídio de alguém, converta a dor em esperança, tenha fé em uma manhã mais feliz, não procure culpados, nem condenações, cuide de si mesmo, procurando recursos para curar essas feridas. Lembrando que a caridade é sempre um eficiente remédio. Ajudar a quem precisa é consolar a si mesmo. A gente sempre fala aqui em todos os momentos que a gente fala na caridade, a gente sempre diz que o maior beneficiado somos nós quando praticamos caridade. O benefício é maior para nós do que para quem recebe. Se você está sofrendo, não se entregue. Não se entregue a essa dor. Às vezes, tudo que precisamos é um pouco de paciência, um pouco de fé. Lembre-se da mensagem da família do M. Se precisar, peça ajuda. Se você não precisa pedir ajuda, ajude quem precisa. Todos nós podemos ouvir sem julgar, acolher sem criticar, enxergar a solidão e a tristeza do outro. E se não conseguimos nada disso, podemos pelo menos nos colocar ao lado do outro. Às vezes uma palavra amiga, um bom dia, um obrigado, um sorriso, salvam vidas. Estejamos alertas às frases como quero sumir, não aguento mais, eu quero morrer, porque são pedidos de socorro. E às vezes basta uma simples conversa para salvar uma vida. E geralmente a gente diz quando a pessoa fala, né? Eu já pronunciei isso. Graças a Deus, bem antes dele. Bem há muito tempo atrás. Que quem queria se matar não falava que queria se matar. Ia lá e se matava. Não fica falando. Eu já pensei assim, mas não, gente. Começa com o pedido de socorro no momento que a pessoa começa a mostrar que ela tem esse pensamento na cabeça. Então ninguém fala, eu vou me matar, se ele tiver 100% alinhado, se ele tiver 100% consciente. Só fala que vai se matar quem está com a mente desequilibrada. Quem está depressivo, quem está passando por alguns problemas. E às vezes o problema para nós pode ser pequeno, mas para a pessoa que está passando por aquilo, a gente não pode menosprezar nem medir o sofrimento do outro. Cada sofrimento tem o seu potencial para aquela pessoa que está passando. Porque às vezes eu não me abalo por coisas mais fortes do que aquela pessoa está abalada, porque eu sou mais forte. Porque talvez eu tenha uma assistência espiritual maior que ela. Eu tenho um conhecimento maior que ela. Então eu consigo suportar de maneira mais suave, mais tranquila, aquilo que ela não consegue suportar. Mas não que o problema dela não tenha significado nenhum, não tenha valor nenhum. Se ela não estivesse sofrendo, ela não acusaria o sofrimento. Então, se ela fala que está sentindo, ela fala, está pedindo socorro, porque realmente ela está precisando de socorro. Ela precisa de socorro, você não pediu. Eu vou falar um
não precisa ter medo da morte. Ela é real. É verdadeira. Um dia ela virá. Independente de nós termos medo ou não. Só que quando nós temos medo da morte, nós paramos de viver. Antes de morrer. E a nossa preocupação é tão grande em não querer morrer que a gente esquece de viver. Esquece de aproveitar, esquece de orar, esquece de ter dias maravilhosos com a família. A gente fica mal-humorado, de mal para a vida, porque tem medo da morte. A morte virá, independente de a gente ter medo dela ou não, ela vai vir. A partir do momento que nós cumprirmos a nossa missão, nós vamos ir. Não existe tempo. Mas existe a morte por descuido, por responsabilidade. A morte e responsabilidade é quando nós vamos cuidando, quando exageramos nas coisas, tomamos atitudes erradas, fizemos coisas erradas. Então, o pai pode dizer, bom, não adiantou essa encarnação, vamos levar, vou te trazer e volta na outra para ver se dá certo. Essa não deu. Quando encarnamos, recebemos uma carga de fluido de vida, fluido vital. A quantidade que recebemos são diferentes, mas elas são suficientes para cumprimento de nossa necessidade aqui na Terra. Algumas pessoas, por mau uso, queimam rapidamente essas energias. Outras estão em sua hora certa. Não tem idade cronológica para morrer. E isso varia de pessoa para pessoa. Muitos jovens encarnam porque já cumpriram a sua necessidade. Já fizeram os seus reparos e melhoramentos. Cumpriram sua breve missão e provas e voltam enviados para o plano espiritual. Crianças que desencarnam cedo porque vieram ajudar seus pais. Cumprir a missão, também retornam para o mundo espiritual. Estamos sempre passando por provas que servem para nós e para os outros, no dia em que entendemos de que nada nos acontece por acaso e que vivemos as leis da causa e efeito, ação e reação, não lamentaremos a morte. Nem as nossas, futura, nem de irmãos e amigos queridos. Todos nós teremos a hora certa para voltar para a casa do Pai. Uns adiantam, outros ganham uma oratória por necessidade, por missões e alguns por merecimentos, para ficar mais um tempo aqui. Muitos se adiantam ao tempo certo de retorno, é porque não registraram, não resignaram-se às dores e o sofrimento. Aí comete um suicídio, ou o pai então tira daqui para voltar melhor e mais forte em outra oportunidade. Portanto, irmãos e irmãs, cuidem-se mais, não se preocupem com a morte, já que ela somente acontece para cada um no seu tempo certo. Mas vamos cuidar para que ela não seja antecipada pelos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos. Vamos estar sempre atentos a todos os sinais, até aqueles sinais minúsculos, aqueles sinais que a gente acha que não tem significado algum. E com certeza é um sinal forte. É um sinal muito forte. Hoje eu vi um vídeo dele. Não foi ele que fez, né? Eu acho que é encenação. Mas enfim, era uma passagem bíblica. Jesus caminhava com seus discípulos entre uma multidão de pessoas. De repente ele para e diz: quem tocou as minhas vestes? Aí todo mundo parou, assim, os discípulos pararam. Dá, mestre, com tantas pessoas aqui, como vai saber quem tocou as suas vestes? Centenas de pessoas tocaram as suas vestes.
E ele disse, não, apenas um toque foi com fé. E aí, de repente, a multidão se abre assim, e o outro virou para trás, a multidão se abriu, e tem uma mulher ajoelhada, postada no chão, chorando, e disse, mestre, eu toquei as suas vestes e o Senhor me curou. E ele se abaixou, pegou ela pelos ombros, levantou e disse, não, tua fé te curou. Não fui eu, foi tua fé que te curou. Então vejam a humildade dele. A humildade dele em não assumir que a cura foi dele, sim da fé daquela pessoa. Então significa, gente, que nós precisamos ter fé e todos os nossos males terão cura. Precisamos ter amor no coração, ter compaixão, praticar a caridade, o bem ao próximo e não esquecer jamais de ser humilde. Obrigado pela visão de todos vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite a todas as pessoas que não pude cumprimentar. É muito bom ver a casa cheia novamente. É sinal que o nosso trabalho está conseguindo atingir os objetivos dele. É muito bom a gente assistir uma palestra assim, diferente um pouquinho do estilo, do jeito que o senhor José usa para falar. Mas ao mesmo tempo, ver que ela é tão atual, se nós pararmos um pouquinho para pensar sobre cada detalhe que a palestra foi proporcionada a nós, nós vamos chegar a quantas conclusões, quantas conclusões nós aprendemos hoje. E olha que o tempo dele foi meia hora, que teve abertura e tal, e teve a arrumação da televisão ali, da parte que está filmando. Então, a gente vê que 32, 35 minutos sobre um assunto sério parece uma eternidade. Como é bom a gente falar sobre assuntos que elevam o nosso coração, que nos faz sair de nós mesmos, ver outras pessoas, ver a nossa situação mesmo, inserida dentro desse quadro. É muito fácil qualquer um de nós achar que por uma depressão, por um lapso de entendimento da própria vida, um acontecimento, a gente fica tão sem rumo na vida, tão sem rumo. A gente demora a voltar. Tem uns que não voltam. Esse é de lamentar profundamente. E tem aqueles que voltam, que dão valor à vida, que valorizam sua vida, que trazem para consigo mais coisas importantes do que experimentaram aqui. Então, é algo maravilhoso que o Sr. José trouxe para nós, essa palestra, para nos pensar. Eu vi que todo mundo ficou empolgado, ficaram felizes por ele ter usado esse assunto. Quanta coisa diferente que nós ouvimos aqui, que nós não sabíamos, né? Quem sabia nós estamos no mês de novembro? Não, setembro. Quem ouviu falar de Setembro Amarelo? Não, aqui é só ouviu falar? Eu? Mas quem mais ouviu? Hã? Não entendi. Na verdade é setembro verde e amarelo. Porque o verde ele se trata de todas as deficiências, das múltiplas deficiências. Viu? Importante isso aí. A gente tem tantos meses aí, né, que a humanidade celebra. Agora mais um que eu aprendi, eu não sabia do setembro amarelo, não sabia nada sobre isso. Mas nunca é tarde para a gente saber. É muito importante esse tema. E nós vamos trazer novamente o mês que vem, ou antes de fechar o setembro, todos os meses do ano, pela importância. Bem, então vamos orar, vamos preparar nosso coração, nosso sentimento, a
a nossa devoção para Deus, agradecer a Deus num dia que foi mais agradável para nós enfrentarmos de manhã curta novamente, um pouquinho do calor, a casa volta a atingir seus objetivos, com muita força de Deus, muito amor de Jesus, com alegria, com felicidade por todos nós que estamos aqui hoje. Estamos imensamente agradecidos ao Senhor da vida, que é Deus, que é nosso Pai, por tudo que ouvimos hoje. Foi uma maneira tão alegre, tão feliz de nós recebermos esse tema tão importante para a nossa vida. Foi tão importante nós tomarmos consciência que devemos viver, que devemos proporcionar vida a outras pessoas que estão junto conosco nessa mesma vida, nesse mesmo propósito de ser feliz, de existir entre nós alguma coisa a mais, que é Deus, alguma coisa a mais entre nós e o próximo, é a nossa crença em Deus. Deus é nosso Pai de amor e de bondade de todos os momentos. E como é bom nós ter Jesus, que foi encerrado para nós um exemplo magistral desse mestre amado, desse mestre tão querido, que dentro da sua humildade, ele levou multidões e multidões atrás dele, e contempla hoje, quem nunca tinha ouvido alguma coisa sobre o mestre Jesus, acaba agradecido. Nós agradecemos, Senhor, pela vida, pela nossa casa, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros, pelos nossos afetos, o tempo que o Senhor determinar para nós, que nós devemos ficar com eles. Porque nós temos aquilo tão importante dentro de nós, que nós queremos viver, até onde nós conseguimos viver, dentro da nossa idade, vencendo os anos, mas nos esquecemos. O Senhor tem grandes propósitos para nós na nossa vida, e que uma separação, com pouco tempo de convivência, já é o suficiente para nós aprender uma nova lição. E a cada lição nós vamos compreendendo mais a vida, nós vamos dando mais importância e vamos nos dando mais importância. Porque as lições são maravilhosas. As lições, por mais duras que sejam, elas são benéficas a nós. Elas nos trazem ensinamento, nos trazem grandeza, nos trazem luz, nos trazem paz, nos trazem a solução dos nossos problemas. Então, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada casal que se junta é para ser feliz. É para ter os filhos e os filhos trazer alegria para eles. Se isso não aconteceu ainda, ou se isso foi interrompido, é porque o Senhor tem um outro propósito para essas pessoas, para nós. E nós te agradecemos já de antemão por tudo que o Senhor prevê nós passarmos nessa vida. A alegria, a tristeza, a opulência, a satisfação e tudo que é de mais gostoso na vida. Porque a cada passo da nossa vida nós aprendemos um pouco mais. E de acordo com a natureza do mundo, de acordo com a nossa natureza, nós estamos agradecendo ao Senhor. Pedimos que o Senhor derrame sobre as águas que estão lá na frente o bálsamo curador, o lenitivo, o elixir para aquela pessoa que irá tomar, seja ela aqui que esteja no centro ou que esteja no lar, aguardando a chegada da água. Então, que o nosso propósito seja atingido nessa noite, nessa segunda-feira de paz, de amor e tranquilidade. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja.